na parte de segunda-feira, buscando as multidões. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, vamos ver os versos 35 a 38. Jesus Cristo buscando as multidões. Ele ia até as multidões. Intencionalmente, o Espírito Santo conduzia Jesus às cidades onde ele encontraria com pessoas que não eram do povo de Deus, não eram da nação de Israel. Aqui diz em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vejam o método de Jesus. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Assim deve ser o nosso método. Nós deveremos pregar, nós deveremos ensinar as pessoas e nós deveremos também curar as pessoas, entrando nos lares, levando Jesus, levando a bênção da salvação e levando cura física também para os doentes. Verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Compaixão, Deus é compaixão. E aqueles que vivem em companhia de Jesus, em íntima comunhão com Jesus, serão pessoas também que sentem compaixão pelos necessitados, pelos enfermos, pelos que estão desgarrados, andando nos caminhos, perdidos. Nós sentimos compaixão das pessoas. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vocês perceberam? A seara é grande, poucos os ceifeiros, poucos aqueles que testemunham, poucos aqueles que dão estudos bíblicos. E o que fazer? Rogue, ore, jejue, peça para Deus mandar mais obreiros, mais ceifeiros. Queridos, Deus sabe da necessidade de evangelizar as pessoas, mas Deus não vai enviar mais obreiros bíblicos, mais testemunhas de Jesus, se nós não orarmos. Você pode pensar muitas vezes, Deus sabe das necessidades que existem nestes países não cristãos, nos países pagãos, lugares onde a Bíblia é desconhecida, lugares onde o nome de Jesus nunca foi proferido. Então, Deus sabe de todas as coisas, Ele vai providenciar a conversão dessas pessoas. Não, não vai providenciar. Nós temos que orar. Rogue ao Pai, rogue ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros. É interesse nosso, então nós temos que nos envolver na missão, temos que pedir, e em resposta às nossas orações, Deus vai enviar obreiros para salvar as pessoas, mas tudo em resposta às nossas orações. Se nós não orarmos, não vai acontecer nada. Jesus era movido por compaixão pelas multidões, como as que se encontravam nas cidades vizinhas. Descreve como Jesus, Lucas capítulo 19, 41, descreve como Jesus chorou sobre Jerusalém. Podemos não entender a profundidade do seu amor, mesmo pelas massas anônimas que vivem nas cidades. É por isso que em Mateus 9, 38, Jesus nos disse para orar, a fim de que nossos motivos e sentimentos sejam como os dele. Em Mateus capítulo 4 agora, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4 e os versos 23 a 25. Mateus capítulo 4 e os versos 23 a 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O trabalho que a Leila e eu fazemos é entrar nas casas, levando a palavra de Deus, distribuindo Bíblias. Já distribuímos uma centena de Bíblias. Queridos, nós não só distribuímos, nós damos estudos bíblicos e nós oramos com os doentes, porque estamos cercados por pessoas que estão enfermas. Se a pessoa está enferma, está doente, está gemendo de dor, não adianta você querer dar um estudo bíblico para ela. Você tem que buscar a cura dela, orientá-la no comer e no beber, orientá-la nos 8 remédios naturais providos por Deus, que não custam dinheiro.
Os 8 remédios naturais de Deus, nós podemos ensinar, deveremos praticar estes 8 remédios, ensinar as pessoas a viverem sendo dirigidas e usando estes 8 remédios naturais. Queridos, nós devemos cumprir com a missão de Jesus, pregando, ensinando, dando estudos bíblicos e também levando saúde para os doentes, suprindo as necessidades dos que são carentes. Por isso diz aqui que Jesus percorria a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, ou seja, fora de Israel, e traziam-lhe todos os que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Esse ministério de Jesus não morreu com Jesus. Ele vive hoje, na sua vida, fiel cristão, fiel testemunha de Jesus. E o verso 25 diz: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Não vamos ter problemas de auditório, porque as pessoas, quando se sentem abençoadas pelo estudo da Bíblia, as pessoas, quando se sentem abençoadas por uma oração, quando você impõe as mãos, quando você unge as pessoas e os doentes são curados, elas são despertadas. E elas contam isso, as boas notícias correm. E as pessoas começam a procurar por você. Eles também querem a bênção, eles também querem um estudo da Bíblia. Meu querido irmão, em Mateus 4:25, as multidões que seguiam Jesus vinham da Galileia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, além da Samaria. Queridos, a região costeira de Tiro e de Sidom, parte da Fenícia, ao longo do mar Mediterrâneo e noroeste da Galileia, também ali estavam pessoas carentes. E foi para ali que Jesus foi e levou seus discípulos. Entendemos por que Jesus foi àquela região. A viagem à região de Tiro e Sidom foi uma das viagens missionárias transculturais de Jesus. Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies, embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Jesus foi para lá levar salvação, levar perdão, levar cura para os enfermos. Você e eu, meu querido irmão, nós somos uma extensão de Jesus Cristo. Jesus subiu para o céu, mas deu a missão para os seus discípulos, para mim, para você: ide, pregai o evangelho. E nós devemos usar o mesmo método: pregar, ensinar e também curar as pessoas, ajudá-las fisicamente e financeiramente, materialmente, toda necessidade que aparecer. Estamos dispostos. Deus supre as nossas necessidades para que supramos as necessidades dos outros. Deus me abençoa para que eu possa abençoar. Deus me ajuda para que eu possa ajudar. Aleluia!